Estado, governo e administração. Eu fiz o favor para você de responder várias questões sobre esse tema e de criar uma aula baseado no conteúdo que mais cai nessas questões. Então, na aula de hoje, você vai aprender qual é a diferença entre Estado, governo e administração. Lembrando que a gente tem aí um material incrível que contém todo o resumo, texto resumo e vários exercícios para você fazer com o gabarito. Então vamos para a tela. Eu vou criar aqui um triângulo só para facilitar a minha explicação. E aqui em cima eu vou escrever a palavra Estado. Aqui eu vou escrever governo e aqui eu vou escrever administração. Só quero explicar para você que quando eu falo administração, eu quero me referir à administração pública. Essa diferenciação aqui entre Estado, governo e administração é, na verdade, entre Estado, governo e administração pública. Porque se você for pegar o conceito de administração puro como ele é, não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Então pense em administração pública. Eu vou escrever lá para não ficar tão difícil assim, tão confuso. Pronto, pública. E é agora que o negócio começa a ficar bacana. Por quê? Porque veja bem, o que é o Estado? O Estado, gente, ele possui alguns elementos. Mais especificamente, a gente fala que o Estado ele é composto por um povo, que são aqueles indivíduos que estão juridicamente vinculados ao Estado, porque eles possuem a nacionalidade daquele Estado. A gente também tem o território, que é um espaço geográfico, né, sobre o qual esse Estado vai exercer o terceiro elemento, que é a soberania. A maioria das questões de concurso vão levar em conta esses três elementos. Eu vou até colocar um número aqui. 1, 2, 3. Existem alguns autores que consideram um quarto elemento, que é a finalidade. Porém, eu não encontrei nenhuma questão dentre as questões que eu resolvi para poder fazer essa aula que abarcasse esse elemento finalidade. Então, para efeito das questões, a gente vai simplesmente ignorá-lo. Fique só com esses três. Isso aqui é muito interessante porque quando nas questões cita Estado, ele basicamente vem com esses três elementos e pronto. Que na verdade isso aqui é um assunto de direito constitucional e de direito administrativo. E é claro que a administração pública, a gente estuda direito administrativo, né? A gente estuda conceitos que vêm de lá e que também vêm da Constituição. Mas muito mais se aprofunda nesse assunto quando você está estudando direito constitucional. Por enquanto, entenda o seguinte, o Estado tem esses elementos aí, e isso aí é o que mais cai quando fala de Estado. Contudo, eu ainda quero acrescentar para você umas coisas que eu não necessariamente vi cair nas questões que eu analisei para fazer essa aula, mas eu já vi em outros locais, em outras épocas. Que é o seguinte, você precisa entender que o Estado ele é um ente personalizado. Você precisa entender, então, que, na verdade, o que significa dizer que o Estado é um ente personalizado? Significa dizer que ele é uma pessoa jurídica. Portanto, essa pessoa jurídica tem um CNPJ. Professor, então o senhor está falando que o meu estado tem um CNPJ? Sim. Você mora onde? No Rio de Janeiro? Você mora no Pará? Eu sou do Pará. Você mora em São Paulo? O seu estado tem um CNPJ. Significa que você pode processar o seu estado. Se acontecer algum problema, sei lá, se o carro da polícia bater no teu, você não processa a polícia, né, que é só um órgão. Você processa o Estado. Por quê? Porque ele tem capacidade processual. Então, o seu Estado tem um CNPJ. E mais ainda que eu preciso que você entenda, é que eu estou falando aqui de Estado não de maneira restrita, né? Eu não estou me referindo só aos estados do Brasil, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, não. Eu estou me referindo ao Estado como a entidade que possui esses três elementos aqui, ó: povo, território e poder soberano. Então, se você pensar nisso, o seu município também é considerado um estado. O seu município tem um povo, o seu município tem um pedaço de terra que é delimitado, que diz, ó, esse município está dentro desse território aqui, desse pedaço de terra, e o seu município tem um poder soberano, que é o poder que é exercido pelo prefeito. Você tem o estado, o Brasil ele é um estado também.
Os Estados Unidos também são Estado. Então não se limite apenas a estados do Brasil, tá? Entenda Estado de maneira ampla, como esse ser que tem personalidade jurídica, que sofre capacidade processual, que pode ser processado, tanto no polo passivo como também no polo ativo. Enfim, isso são outras questões. O que você precisa entender agora é que o Estado ele é constituído por esses três elementos e ele é uma pessoa jurídica, certo? Vamos agora entender o conceito de governo. Ah, mas antes de eu te explicar o que é o conceito de governo, por que a gente não faz uma questão? Em relação ao governo e à administração pública, é correto afirmar que, aí ele vai te dar as questões, e se você ver a letra A, os elementos básicos do Estado são território, povo e governo soberano. Aqui você já matou a questão, tá? Aí na B ele fala, o governo é um instrumento do Estado que executa as tarefas. Executar tarefa é trabalho da administração pública, a gente já vai falar sobre isso. A administração pública é o ente intangível que detém o poder? Não, quem detém o poder é o Estado, quem exerce o poder é o governo, e a administração pública não é intangível. D, o Estado é o agente político? Não. Agente político é governo, que a gente vai ver agora. Então, gente, do que eu mais quero que você entenda aqui hoje é a diferença entre a administração pública e o governo. Porque é o que mais confunde a galera. Então, deixa eu te explicar uma coisa e eu vou explicar de maneira paralela, tá? Veja, o governo, gente, ele presta uma atividade política. E como atividade política, ele é a pessoa, né? Aliás, ele é o elemento que pensa, ele é o elemento estratégico. O governo, ele é o cérebro do Estado. É quem define quem vai fazer o quê. Ele é aquele que pratica a atividade que a gente chama de discricionária. O governo tem sua discricionariedade. Já a administração pública, galera, ela não é atividade política. A administração pública é atividade técnica. A administração pública, ela não é responsável por pensar. A administração pública apenas executa. Logo, se o governo pensa é o cérebro, a administração pública que executa são os braços. A administração pública também é o que a gente chama de atividade vinculada, que é o contrário do governo, que é atividade discricionária. Vou até colocar aqui, ó, um bagulhinho aqui, que isso aqui costuma cair, tá? Uma é atividade vinculada, outra é discricionária. E aí eu vou colocar aqui, ó, você precisa entender que o governo, ele é temporário. Por quê? Porque, por exemplo, hoje, quando eu gravo essa aula, o governo do Estado brasileiro está nas mãos do Lula. Mas, em 2026, provavelmente vai mudar para as mãos de outra pessoa. Então, o governo, ele muda. É diferente, por exemplo, do Estado. O Estado, ele não muda. O governo passa, o Estado permanece. Vou até colocar aqui, permanente, certo? Eu também vi questões dentro desse assunto que acabaram citando, por exemplo, que o governo ele possui sistemas. Como, por exemplo, o sistema presidencialista, que é o sistema que a gente vive no Brasil, ou, por exemplo, o sistema parlamentarista, que é vivido, por exemplo, na Inglaterra. Você também tem a monarquia. Só que isso aqui, ó, eu só estou citando e não entro em detalhes, porque isso aqui é uma outra aula que fala sobre sistemas de governo e tudo mais. Mas é só para você saber, porque caiu também, né? Caiu, eu ouvi isso aqui ser citado em algumas questões, então eu mantenho aí. E ainda sobre a administração pública, eu só quero que você entenda que ela pode ser dividida em administração direta e também pode ser dividida em administração indireta. Quando eu falo de administração direta, eu me refiro àqueles que estão diretamente ligados ao Estado, à estrutura do Estado. Gente, isso aqui é motivo para isso aqui é outra aula, tá? Administração direta, indireta, administração em sentido amplo, sentido estrito, em sentido objetivo, subjetivo, isso aí é outra aula, tá? Mas eu estou citando aqui porque dentro dessas questões que falam da diferença entre Estado, governo e administração pública, eu vi algumas questões que citavam a administração direta e indireta, então aqui eu também vou só citar para ti. Como, por exemplo, a administração direta vão ser órgãos que integram a estrutura do Estado.
Você tem... Eu vou ser aqui bem direto. A União não é órgão, tá? É entidade, União. União, DF, estados, municípios, órgãos aqui, ministérios, secretarias. Tudo isso faz parte da administração direta. Alan, não deu para você escrever aí. Ou então tira um print rápido aí da tela, ó. Pronto, tirou o print rápido, beleza. Ah, Alan, eu quero esse material, quero baixar esse material. Porque esse material tem exercício, esse material está gabaritado, inclusive lá no gabarito tem comentários que vão além do que eu estou falando aqui. Se você quer esse material, se matricula na minha área de membros, o ADM Academy, o link está aí abaixo. Vem ser meu aluno, você gosta das minhas aulas? Vem ser meu aluno no ADM Academy, vem fazer parte. Vem me ajudar também a manter esse projeto aqui, que eu preciso de dinheiro para manter esse projeto. Como é que eu vou manter o projeto se eu não tiver dinheiro? Então, se você gosta dessas aulas, é só você adquirir o ADM Academy, beleza? Legal, e aí você vai poder baixar esse material aí no ADM Academy. Se você está vendo essa aula e já está dentro do ADM Academy, então, parabéns. Caso não esteja, bate um print aí da tela, caso você ainda não tenha condição de entrar no ADM Academy. Então, você não precisa se preocupar com isso aqui, só precisa se preocupar em entender, tá? Porque a explicação está no material. Ok, administração indireta. Então, vem a ser o que a gente chama de fase. O que é fase? Fase é uma estratégia para você lembrar das entidades que são vinculadas ao Estado. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. No print que você tirou ainda agora tá escrito lá. Então faz o seguinte, vem resolver uma questão comigo aqui, ó. Sobre administração pública, analise. Presta serviços públicos. Aliás, vamos lá. Volta aqui para mim. Veja bem, você tem o Estado, que é um ente personalizado, que é constituído por 3 elementos, povo, território e soberania. Você tem o governo, que é aquele que pensa. O Lula tá lá pensando. Quer dizer, eu não sei se está pensando direito, mas ele tá lá. Ou seja, ele fala assim, vamos fazer isso, vamos fazer A, vamos fazer B, vamos investir nisso aqui, vamos levar água para o Nordeste, vamos fazer... Até parece que está fazendo isso, mas enfim. Vamos fazer A, B e C. Ele pensa, ele decide, ele dá o objetivo, ele dá o caminho, ele traça a estratégia. Para isso, ele tem uma certa discricionalidade. O que significa? Que ele pode fazer, ele não é obrigado a fazer necessariamente só o que está na lei. Embora ele tenha que fazer sob os limites da lei, mas ele é livre para fazer não só o que está, o que a lei manda, ou seja, ele não está vinculado. E aí que entra a administração pública. A administração pública ela é vinculada. A administração pública só faz o que está na lei. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que tu quer fazer tu quer fazer na tua cidade um evento. Aí tu quer usar a praça. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que pedir uma autorização, certo? Tu vai ter que pedir uma autorização. Aí você vai lá na administração da sua cidade, você vai lá na prefeitura, você vai lá, aqui no DF tem várias administrações, não é prefeitura, você vai lá nessa administração, e aí você fala, eu quero uma autorização, pá. E aí existe uma possibilidade de escolha da administração, nesse caso, que a gente chama de discricionariedade, porque ele pode te dar ou não autorização. Ele não é obrigado a te dar autorização para você fazer esse evento na praça. O governo é assim. Ele não é obrigado a fazer certas coisas. O governo ele tem poder para escolher. Eu escolho se eu vou fazer ou não. Eu escolho se eu vou fazer A, se eu vou fazer B. Por exemplo, eu escolho se no meu governo eu vou investir mais em educação ou se eu vou investir mais em saúde. A lei não me obriga a investir mais em educação ou a lei não me obriga a investir mais em saúde. Eu escolho, eu tenho poder de escolha, isso se chama discricionalidade. Então o governo, ele tem essa prerrogativa de discricionalidade. Agora, imagina um outro exemplo. Imagina o seguinte, você quer se aposentar, você já chegou numa idade, você vai se aposentar. Aí você cumpre todos os requisitos para se aposentar. E aí você vai lá e coloca o seu pedido de aposentadoria. Aí a administração pública, se você tiver com todos os requisitos para se aposentar, ela é obrigada a te aposentar. Ela não pode dizer, não quero, trabalha aí mais alguns anos. Não quero. Por quê? Porque a lei diz que se a pessoa tiver todos os requisitos para aposentadoria, então ela pode, ela deve, ela vai se aposentar. Ela é obrigada a se aposentar. Aliás, a administração é obrigada a aposentá-la, né? Ela, se quiser se aposentar e depois continuar trabalhando, ela é a opção dela. Mas ela pode, a administração tem que aposentar. Então, a administração pública é vinculada. Se tá na lei, você vai fazer assim, ela tem que fazer assim, entendeu?
Se está na lei, não pode. Ela não pode fazer assim. Então ela é vinculada à lei, enquanto o governo ele tem essa discricionalidade. E aí quando o governo fala assim, ó, a gente vai fazer isso, pá! A gente vai fazer A. Só que fazer A, tipo assim, vamos investir mais em hospital. Tá, beleza. O que a gente vai fazer? Tem que construir mais hospitais, tem que fazer mais concurso público para médico, precisa fornecer mais infraestrutura para esses hospitais, matéria-prima. Então, veja, a administração, o governo pensou, quero fazer mais hospitais, mas alguém tem que ir lá e fazer o trabalho braçal, que é construir o hospital, que é conseguir recurso, que é fazer concurso, que é abrir licitação, enfim. Ou seja, quem é que faz isso? Quem é que executa? É a administração pública. Portanto, o Estado detém o poder, o governo usa-se desse poder para tomar decisões e a administração pública vai lá e executa o que o governo pensou. Pronto, é isso. Alan, não entendi nada. Problema teu. Mais claro do que isso, olha aqui. Eu trago para você aí não só uma questão, como também aí dentro desses slides, bate um print se você não está no Ademy Academy, você tem uma diferença entre eles, tá bom? E além disso, também tem uma questão para você resolver que eu não vou resolver. E aqui embaixo tem mais questões também para você resolver. E aí você bate print, bate print, pausa, pausou, tá aí, responde as questões. Se você quer mais, então vem fazer parte do ADM Academy. Essa é a diferença entre governo, Estado e administração. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima aula.